nossa dupla querida, doutor Roberto Navarro, nossa chefe Malu Lobo. Menina, tá loiraça. Loira. Eu gostei, tá linda. E esse amarelo? Um pedacinho do sol. Não dá, doutor Roberto. Você gostou, doutor Roberto? Aprovou? Opa, Marido, não é verdade? Não é? Marido, a gente tem que sempre pensar. Mas tá bonita mesmo, combinou, viu? Fundo, Obrigada. cor, tom da pele, cabelo ficou lindíssima. A gente tem que fazer isso, né? Até pra levantar o nosso astral, né? Não é? Vocês Então, me conhecem, são vocês sabem. cuidados. Às vezes eu até acho que eu sou um pouquinho exagerada na minha intensidade, mas logo percebo que não. Então continua assim intensa e vamos seguindo, né? Não pode deixar a bola cair, não. É pra isso. cima, pra cima. E hoje é segunda, e por isso que esse quadro é na segunda-feira, para você já começar animado. Eu fico tão feliz quando eu chego e encontro essa nossa dupla querida com um tema hoje super importante, pensando né, na saúde. Quantas são as pessoas que têm a queixa realmente da anemia e de problemas que começam com uma pequena anemia e que depois podem crescer, Sim, né, sem doutor? dúvida, sem dúvida. A anemia é uma queixa, a gente como médico vê uma incidência muito grande de anemia, principalmente por falta de ferro, é a mais prevalente aqui no Brasil, mas também hoje a gente tem visto alguns quadros de anemia por deficiência de vitamina B12, né? E ambos, né, tanto a deficiência do ferro quanto a B12, vai gerar, sim, não só perda de qualidade de vida, porque vão surgir N sintomas, fadiga, cansaço, indisposição, perda de vigor, dificuldade de concentração, dores de cabeça, dores nas pernas, formigamento nas mãos, tontura, é uma lista enorme, Carol. E isso leva, óbvio, a uma perda de qualidade de vida e, se não revertido, pode chegar ao extremo de ter complicações graves, até óbito. Óbvio que isso não chega a acontecer porque a gente aborda, né, vai, trata, reverte e toca a vida. Mas é uma causa de quase 10%, no Brasil, mais ou menos 10% da população pode estar anêmica, isso é muita gente. Crianças até os 7 anos de vida pode chegar até 30% de deficiência, principalmente de ferro. Né? E as causas são várias, né? Desde ingesta baixa. Então, eu posso fazer uma alimentação pobre em ferro, por isso que incide muito em crianças, principalmente de baixo poder aquisitivo, onde a fonte mais rica em ferro é a proteína animal, o que hoje está cada vez mais difícil, né? Então, é um público que fica muito vulnerável, mas também, na vida adulta, a oferta pode estar baixa por dietas muito pobres, né? Por exemplo, se a gente pega um vegano que às vezes elimina todas as fontes de vitamina B12 de origem animal e pode ter uma deficiência também. Então eu resumi em causas de oferta baixa, dietas, né? Má absorção. Então, às vezes, eu estou ingerindo, mas o meu intestino não está absorvendo o ferro de maneira adequada. E a B12 também. Isso pode existir por problemas gástricos. Existe um quadro autoimune chamado anemia perniciosa, que existem anticorpos que atacam o estômago e que deixa de produzir uma proteína chamada fator intrínseco, que é responsável pela absorção da B12, por exemplo. Né? Uso dos prazóis, tratamentos para gastrite, úlcera, que você usa aqueles prazóis por longa data, a diminuição da acidez gástrica diminui a absorção de ferro, diminui a absorção de B12, inclusive de cálcio também. Então, são causas desabsortivas, inflamações no intestino, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, a absorção do ferro diminui. Quem tem problemas com glúten, quem tem doença celíaca tem baixa absorção de ferro, por isso que tem que tirar o glúten para esse intestino desinflamar. Tem os que fizeram a cirurgia bariátrica. Também. Os bariátricos correm muito risco, dependendo da técnica que foi feita na cirurgia. Deficiência de ferro e B12 acontece com a grande maioria. Né? E tem as causas de perda de sangue. Eu ingiro, eu absorvo, eu produzo meus glóbulos vermelhos, mas eu tenho perda de sangue de maneira muito frequente. Mulheres com ciclos menstruais muito intensos, de vários dias. Às vezes, algumas lesões no intestino que estão sangrando quase que imperceptivelmente, não dá para perceber nem olhando as fezes, que é uma perda de sangue pequena, mas diária. Alguns pólipos, alguns quadros de diverticulite, tumores do intestino. Que coisa. Então a gente pega pacientes a partir de 60 anos que começam a ter anemia no hemograma, a gente tem que procurar uma causa e não deixar de avaliar se está tendo perda também sanguínea. Perfeito. Né? E a gente vai para uma dinâmica daqui a pouquinho no estúdio, Vamos mas antes vamos apresentar essa receita, porque quando a Malu vem, eu falo, ela sempre surpreende. A ideia hoje é uma salada, só que
completa. Exato, com grãos. Quando ele falou, né, quando a gente pensa em anemia, a gente pensa já no ferro vindo da carne, né, animal. Hoje a gente sabe que está difícil, tem muita gente hoje em casa que não está conseguindo, e fora também o grande número de vegetarianos, veganos que vem crescendo. Então a gente trouxe uma opção vegana para quem hoje gostaria de inserir mais, e precisa, né, inserir mais ferro na sua alimentação. Então a gente trouxe os grãos de sorgo, que ele é uma excelente fonte de ferro do reino vegetal. Trouxemos o feijão branco, né, também, que vai ajudar. É uma salada rica nutricionalmente, fácil de ser feita, Carol. Inclusive, não é uma receita que precisa ir ao forno, não vai gastar muito gás, né? Então, assim, perfeita hoje para você trazer mais nutrientes aí para sua casa, para sua família. E sabe o que eu gostei, Malu? É tão bonita a apresentação, né? A Malu vai ensinar como é que a gente chega na apresentação. Agora a gente está caminhando para o final do ano e tal. Olha que sugestão interessante para colocar, né? Ela tem o colorido, e é uma salada diferente, é também para mudar o que a gente tem como opção de todo dia. Eu achei bem legal. Sim, ela fica linda, principalmente pro Natal. Quando a gente fez a montagem, a primeira coisa que eu pensei foi quando então a gente pra ceia de Natal, né? E a gente precisa realmente hoje, gente, entender que assim, as pessoas pensam que comer saudável é mais caro. Essa receita, Carol, eu não gastei nem R$30 nela toda. E rende. Ela é muito barata e ela rende muito. E é uma salada, claro, quando a gente pensa na salada, ela vai ser servida fria. No entanto, eu acho que quem gosta de pensar também numa opção salada meio quente e tal, ela também rola, não rola? Super, também. Você pode comer ela aquecida, pode. Né? Ela pode ser servida tanto fria quanto quente. Inclusive porque ela leva tomates assados, né? Então você pode realmente brincar com a temperatura. E linda, saudável, gostosa, né? Vocês vão ver aí, gente, não pode perder, não. Aula. Vamos para a nossa explicação, para a nossa dinâmica e para a nossa aula, doutor Roberto. Bora lá, Carol. Preparei de um jeito aqui para as pessoas em casa entenderem a importância de uma estrutura chamada hemoglobina, que fica dentro dos glóbulos vermelhos, ou hemácias, né, ou eritrócitos, como queiram falar, que é a célula que capta o oxigênio e leva esse oxigênio até todas as nossas células. Se o oxigênio não chega nas nossas células, é uma catástrofe. Essa baixa oxigenação celular, né, dos tecidos, né, todos os tecidos do corpo precisam de oxigênio, a gente nem sobrevive. Então, a baixa de oxigênio no tecido é que causa muitas vezes a fadiga, o cansaço, a indisposição, a perda de vigor, a queda de cabelo, todo o quadro clínico, né, principalmente pela anemia por falta de ferro, né, é que gera isso. Então, eu trouxe aqui uma brincadeirinha para vocês entenderem como que a hemoglobina é formada, né, para ela conseguir captar o oxigênio e levar até as células. Então, coloquei aqui a hemoglobina, coloquei aqui bloquinhos vermelhos representando o ferro, coloquei aqui bloquinhos azuis representando a vitamina B12 e coloquei aqui bloquinhos amarelos representando o oxigênio, tá? Então, vamos lá, Carol. A hemoglobina, né, deixa o câmera dar um foco aqui, ó. A hemoglobina, ela é formada por 4, eu trouxe 2, tá? Para não ficar difícil de montar, mas são 4 estruturas chamadas globinas. Globinas são proteínas que vão formar a hemoglobina, tá? Então, as globinas precisam de ferro, então eu vou pegar aqui representando o ferro. Entrou ferro, tipo comemos. Sem o ferro, isso, o ferro que chegou lá da alimentação que você fez, que foi absorvido, foi captado pela medula óssea, que é a que produz o ferro, né? É a estrutura do corpo que produz as hemácias, né? Então precisa do ferro para já começar a formar essa estrutura. Sem o ferro ela não estabiliza, tá? Só que ainda ela não consegue captar oxigênio nesse formato. Ela vai precisar da vitamina B12, que vai entrar aqui nessa estruturazinha e conseguir estabilizar. Aqui vem um detalhe, Carol. Essa estrutura que eu coloquei aqui em azul, representando a B12, na verdade é o cobalto. O cobalto é um mineral encontrado na vitamina B12, que chama cianocobalamina. Esse coba é de cobalto. No reino vegetal, o cobalto da B12 do reino vegetal não consegue estabilizar essa estrutura hemoglobina como a de origem animal. Entendi. Por isso que ela fica mais frágil. Por isso que os veganos... Aí é o problema. Aí é o problema. Porque tem B12 no reino animal? Tem. No reino vegetal? Perdão, tem. Tem algas, tem até vegetais verdes escuros, tem B12. Só que o cobalto de origem vegetal não estabiliza tanto a hemoglobina. Não é só uma questão de absorção, é uma questão mesmo de formar de a estrutura. Se essa estrutura hemoglobina não for formada de
de maneira correta, ela não consegue captar o oxigênio. O oxigênio é esse amarelinho, aí ela consegue captar, quando ela está nesse formato. Tudo completo, o ferro está aqui, o cobalto está aqui e a globina está aqui. Sem isso, ela não consegue captar o oxigênio. Então, o problema não é só a oferta, é a formação da hemoglobina. Tanto que tem doenças genéticas, talassemia, por exemplo, onde o problema não é falta de ferro, nem falta de B12, é não formar essa estrutura com eficiência. Então, é uma anemia que a gente chama de hemoglobinopatia. O problema está na formação da hemoglobina, dessa estrutura. Pode dar todos os nutrientes que ela é formada de maneira frágil. É um tipo de anemia também genética. E quando acontece, em que fase da vida é mais comum, doutor Roberto? Quando a gente... É uma exceção, né? Eu acredito que seja mais raro. Sim. Né? A talassemia é mais raro, né? Não chega a 1% da população mundial. Mas quando criança, já? Pode se manifestar desde a infância. A talassemia é uma anemia herdada geneticamente. Tem a talassemia chamada minor, onde a hemoglobina é formada com um pouquinho de problema, mas ela ainda consegue transportar oxigênio. Tá. Quando a talassemia maior, que a gente chama de maior, essa não, é aquela que precisa ficar fazendo transfusão de sangue, é um quadro mais raro, né? Inclusive, para saber se tem anemia, Carol, que é uma das suas perguntas, como é que a gente diagnostica anemia por exames de sangue, né? Tirando a questão aí dos sintomas que já desconfio. O exame físico, a mucosa às vezes está pálida, branquinha, a gente olha a mão, parece que não tem nem sangue, está branquinho, fala, esse paciente deve estar anêmico. A gente pede o hemograma. Qual dado do hemograma sugere uma anemia? Queda da hemoglobina. Então, quando você vê essa estrutura aparecendo em níveis mais baixos no sangue, a gente já tem que entender. Se os glóbulos vermelhos são formados de maneira muito pequenininha, porque ele precisa, né, tem uma estrutura, né, os glóbulos vermelhos, a gente já pensa em deficiência de ferro. Entendi. A anemia é chamada ferropriva, né? Aí vem dados no hemograma que o médico sabe interpretar. Quando é por deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12, os glóbulos vermelhos ficam um pouco maiores. A gente chama de macrocítica. Tá. Então tem dados ali que a gente vai juntando, aí pode dosar a sua reserva de ferro, que é a sua ferritina, aí tem várias maneiras. Dar certeza. Agora, doutor Roberto, aproveitando que você tem ilustrações aqui do reino vegetal e reino animal, para a gente ter a base realmente do que vai fornecer o ferro, como é aquela história que a gente tem dois tipos de ferro, M, não M, onde entra... Exatamente. O ferro M é o ferro que tem uma estrutura molecular parecendo um M, por isso que é chamado de ferro M. Ele é de origem animal, o ferro M, tá? Ele é muito bem absorvido. A absorção no intestino é mais facilitada nesse formato M e ele chega para formar glóbulos vermelhos de maneira mais fácil. Mas a absorção, que é o que interessa, é bem maior com ferro na forma M, que está no reino animal. Aqui eu trouxe só para ilustrar. Todas as proteínas animais são ricas em ferro, principalmente a carne vermelha, né? É a mais rica em ferro, mas não que não tenha na carne branca, aqui a carne, né? O frango, aqui a carne vermelha, aqui o peixe, né? Nos ovos são ricos em ferro. Então, de origem animal é muito simples, né? São as principais fontes. O ferro dito não M, ele tem uma estrutura química que a absorção é um pouco menor. A absorção não é tão boa, salvo se tiver presente a vitamina C. Entendi. Se a vitamina C está presente no prato que vai ter o ferro de origem vegetal, que eu vou dizer as fontes, a absorção é melhor. Então, por isso que a gente sugere para quem está anêmico e não come proteína animal, né, colocar um limãozinho aí nas fontes de ferro de origem vegetal. Folhas verdes, Carol, são riquíssimas em ferro de origem vegetal. Aqui eu trouxe o agrião, mas a rúcula, espinafre, todos são excelentes fontes. Vegetais verdes escuros têm bastante ferro. As leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, são boas fontes de ferro, de origem vegetal. As sementes, eu trouxe aqui a semente de abóbora, mas a semente de girassol também é uma excelente fonte de ferro. Algumas fontes alternativas, né? Trouxe ali o cacau em pó, que está ali na frente, é uma boa fonte de ferro também. Também. Olha só. E o melaço da cana é uma boa fonte de ferro. Então, no reino vegetal, trouxe aí só alguns exemplos para exemplificar aí pra gente também, né? O sorgo, né? Que vai estar nossa, nos grãos. excelente. Ora pronobis. Também, que é fonte de rico em ferro, proteína. Proteína e ferro. Eu vou deixar um tempo para o pessoal mandar perguntinhas, doutor Roberto, no @VocêBonitaTV. E vou deixar uma pergunta também, né, que a gente escuta desde pequena, a tal da história do comer fígado.
e grelhar ali a carne na panela de ferro. Se é mito ou é verdade que também pode ser uma boa alternativa. Doutor Roberto, deixei uma perguntinha. Né? Será que é mito ou verdade aquela história do consumo do fígado, né? Que a gente escuta desde a vovó, a mamãe falarem e tal, que aumentaria o ferro, e também dos alimentos preparados na panela de ferro. Exatamente. Se isso também pode ajudar, né? A oferta do ferro. Sem dúvida, fazer comida em panela de ferro era uma estratégia que se usava muito antes de haver suplementação de ferro. Depois, hoje a gente trata uma anemia suplementando também, né? Mas antigamente não tinha tanta oferta de suplementos de ferro, né? Ainda estava se começando. E o ferro da panela de ferro só soltava na comida e você absorvia mais ferro. Então, muitas crianças eram tratadas de anemia cozinhando em panela de ferro. Isso realmente fez parte muito, e talvez ainda faça parte aí da prática, né? Principalmente no interior, né? Que se usa muito. O fígado feito na panela de ferro, ele vai ficar enriquecido com o ferro da panela, porque ele em si mesmo, o fígado, não é uma fonte de ferro tão generosa. Entendi. Embora seja, mas é uma boa fonte de vitamina B12. Né? Então fazer aí o fígado na panela de ferro seria fantástico como opção aí, né, de uma alimentação mais rica em ferro. Então, realmente. Quem tem aí a sua panela de ferro, minha mãe tem, eu lembro desde criança, uma coisa que comia a vida inteira ali na panela de ferro. E é sempre legal, né? Eu vou passar os ingredientes para vocês, então, da receitinha da Malu, doutor Roberto, e já tem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Vamos. A gente vai usar para nossa salada de grãos hoje, super nutritiva, 4 xícaras de chá de água, 1 xícara de chá de sorgo, meia cebola picada, 1 xícara de chá de tomatinhos cereja sortidos, 2 dentinhos de alho também picados, 2 colheres de sopa de manjericão fresco também picado, 1 ramo de alecrim fresco picado, 1/3 de xícara de chá de azeite, 2/3 de xícara de chá de feijão branco, meio limão e sal a gosto. Acabou. Ficou agora na boca. Né? Receita fácil, simples. Gente, o sorgo a gente encontra em lojas de produtos naturais, né? Na zona cerealista, tem em diversos lugares. É super barato, tá? Só para você ter uma noção, 1 quilo eu paguei R$5, tá? Rico em proteína, rico em ferro, então pode ser uma opção hoje para as pessoas. Além da estrutura dele, ele é saboroso, da proteína. como você mastiga o grão, é um grão saboroso, né? Ele é uma gostoso. consistência gostosa. É isso, a consistência. Obrigada, Roberto. Exatamente. Consistência. Então, ele tem os segredinhos, né? Então, assim, hoje, principalmente hoje, né, onde a gente tem esse problema do gás, gente, onde você precisa realmente economizar, porque não está fácil, está muito caro. Tá tudo. Qual é o segredo? Deixar de molho, tá? Deixe de molho de um dia para o outro. Tá. Então, água, lava bem os grãos numa peneira e aí você vai deixar de molho em água acidificada. É importante acidificar a água, o quê? Coloca uma colherzinha de limão ou de vinagre. Para quê? Para que não fermente. Então, você vai deixar de molho dentro da geladeira com bastante água. Bom, tenho aqui a minha panela, vou começar a refogar o quê? O meu sabor, eu vou dar sabor ao meu grão. Então eu tenho aqui, ó, a cebola picada, pode ser a branca, gente, pode ser eu tô usando aqui a rosa. Vou colocar alho. O temperinho da Malu. Exato, Carol. Gente, mas eu vou dizer. Esse negócio. Alho e cebola, né? Eu posso fazer igualzinho, mas o tempero dela fica diferente. Tem algum macete? Tem alguma coisa, gente, nas mãos da Malu, que é uma delícia. O tempero dela é o simples, mas que ele fica ultra incrível, Malu. Então, Você sabe que eu sou fã. É que cozinha é tempo e temperatura, né? E esse negócio de falar, gente, boa. comida saudável é ruim, não é. Dê sabor ao seu prato, é isso. Panela boa, passa um pouquinho de azeite, não precisa exagerar na gordura. Cebola, alho, deixa aqui dar uma fritadinha. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui os grãos de quinoa. Tá.
É importante esse passo, tá? De eu deixar ele dar uma queimada e dar uma torrada, para que esse envoltório dele fique mais macio. Grãos de sorgo, né? De sorgo. Mas falou quinoa aí. É, de sorgo, de sorgo. Sorgo, gente, Tá. sorgo. Mas aqui, então, ele não... Ele tá de molho, ele ficou de molho de um Tá, dia para o outro. ficou de molho, Isso, ok. só que ele é mais durinho. Aham. Então eu tenho a opção de cozinhar ele na panela de pressão, 10 minutinhos na pressão, ele já cozinha, tá? Ou na panela normal. Aqui vai levar um pouco mais de tempo. E é importante você deixar os grãos darem uma boa dourada para que essa cápsula dele fique mais macia, tá? Entendi. Isso é uma técnica, gente, que você tem que usar até para poder diminuir o custo do teu gás em casa. É uma técnica que você pode usar inclusive com arroz. Eu ia te Então, para perguntar demorar um pouco menos, deixa ele um pouco de molho na água, depois você escorre e pode fazer, tá? Então, ó, eu vou deixar ele aqui, ele vai pegar um pouco de sabor até eu colocar a água. Eu vou deixar ele aqui alguns minutinhos, cá. Tá. Depois a gente vai ter o pronto, mas só pra gente, né, ter ideia, por isso que Isso, de fica como com é que muito vai sabor. ficar, Então, exato. e quanto tempo, né? Porque aqui a proporção que eu dei são 4 xícaras de água para uma xícara de sorgo. Isso, porque ele absorve 4. bastante água. Uma xícara, Carol, vai render quase que uma porção daquela. Assim, é bastante. Ele legal. rende bem, né? E tem que esperar, assim como o arroz, enfim, o tipo quinoa também, que cada um tem sua técnica, ou deixa ele chegar no ponto e você tira a água. Entendi. Não, então, você vai deixar, você vai colocar essas... para uma xícara, você vai usar 4 de água. Tá. E aí você vai deixar cozinhar, a princípio vai parecer que é bastante, só que não é. porque Ele vai absorver. Tá. Quando você, porque o que acontece? Você não pode deixar o grão passar, para ele ficar muito mole. Ele tem que estar ao dente para você servir numa salada. Tá. Então você experimenta. Ainda tem um pouco de líquido, não tem problema. Tampa a panela, abafa, que depois ela vai absorvendo. Tá. Ele vai inchar. Gente, Tá? muda, eu vou até pedir pro Toninho mostrar. Olha como ele fica pronto. Dá uma olhada o quanto cresce realmente e olha lá, né, do grão que você colocou aqui. É como a quinoa mesmo. Exato, né? ó, ele fica bem, né? Você vê que Parece ele fica bem branquinho. cevadinha, né? É, exato. Olha como é que ele fica bonito, né? E dá uma E ele cremosidade. absorve bastante água, então é importante você deixar. Bom, o que eu vou fazer aqui, Carolzinha? Agora eu vou pôr um pouco de sal, tá? Vou cozinhar. Como, gente, é igual fazer arroz, Tá. tá? Só que é um grão mais durinho, vai levar um pouco mais de tempo, então você tem que ter essas técnicas. E vou colocar minha água aqui, ó. Enquanto cobrir. a gente espera o nosso sorgo, perguntinha do público. Bora. Para, doutor Roberto, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Terezinha, um beijo. A baixa do cortisol pode levar à anemia e possíveis quedas? Não necessariamente, não tem correlação de cortisol baixo obrigatoriamente desenvolver uma anemia. Óbvio, né, que tem um quadro extremo, que é um quadro chamado insuficiência da suprarrenal, que não é essa que o cortisol está baixo por estresse, tá? Que pode comprometer, dar tontura, queda da pressão arterial, mas não tem correlação com o metabolismo do ferro e nem da vitamina B12. Tá. Então, pode ser a queda do cortisol baixo, pode ser justificar Semelhante. sintoma. Tá. Né? Semelhante no Fadiga, sintoma, entendi. cansaço, indisposição, mas não necessariamente porque está anêmico. Você pode ter um problema com a sua suprarrenal e não estar anêmico e ter sintomas que se confundem. Aí sim. Muitas das queixas e dos Isso, sintomas podem podem ser ser parecidos. quadros diferentes, né? Mas Exatamente. são bem parecidos. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Jana. Um beijo pra você. Sou vegana. Como faço, então, para não ter deficiência da hemoglobina? Ela é vegana, então ela tem a preocupação que você comentou, né? Que entendi. essa questão aí do ferro de origem vegetal um pouquinho mais difícil, né? Na absorção para Entendi. montar aí a... Ela quer a saber célula, né? se para formar a tal da hemoglobina, né, por ela ser vegana, qual seria a dificuldade? Ferro não, porque o ferro de origem vegetal, tranquilaço, então não é isso que é o preocupante. A globina, para ser formada, precisa de proteína, que ela é uma proteína formada através de aminoácidos da proteína que a gente ingere, Tá. o que pode ser fornecido pela proteína vegetal. O que fica vulnerável vegano ainda é a vitamina B12, que eu expliquei até ali na bancada. A vitamina B12 de origem vegetal, ela não consegue estabilizar a hemoglobina com tanta eficiência. Então, o único cuidado que eu peço para todos os veganos terem é monitorar sua vitamina B12 e suplementar em algum momento, porque pode levar até 7 anos para você ter uma deficiência mais grave
da vitamina B12 e realmente se é necessário suplementar. Então, para evitar isso, acho que a suplementação é muito bem-vinda. E hoje tem suplementos sendo lançados de B12 por alteração genética, é uma tecnologia onde ela vai ter a mesma estabilidade na hemoglobina da B12 animal, mas vai ser extraída do reino vegetal. Jura, doutor? Já existe. É legal isso. Eu ia até te perguntar, a gente ia voltar para a receita, mas daqui a pouquinho você conta. Hoje, quando a gente fala de suplementação e de manipulação para ter a quantidade adequada, de acordo com os nossos exames, qual é a forma que tem que estar esse ferro? Porque às vezes a gente olha ali, né, como é prescrito e a gente não entende. Tem ferro quelado. Isso, exatamente. Então, daqui a pouquinho você conta pra gente, tá né? Pra gente jóia. conseguir entender também as Perfeito. fórmulas, né? Perfeito. Aproveitamos para entender sobre tudo. Vamos lá, Malu. Próxima etapa. Tá cozinhando, lembrando pra gente economizar gás, vamos deixar de molho de um dia pro outro, né? É legal já tá com a água quente também para você cozinhar mais rápido. Dá uma boa douradinha nos grãos, para os grãos eles perderem essa cápsula mais dura, para você poder amolecer isso. Deixa cozinhar, ela vai absorver essa água. Nós vamos acompanhar esse prato com uma outra fonte, que é o feijão branco que a gente está usando. Também uma boa fonte de ferro, tá, gente? Tá. Fibras, proteína vegetal e etc. Né? O cozimento dele, muito simples também. Deixa de molho, vai colocar na pressão, 10, 15 minutinhos, tá ok. Acho tá? delicioso. Exato. Vou acompanhar com uma boa fonte de licopeno, tomatinhos para a Carol. Não falta, para não a Carol. falta nunca. Estão lavados, higienizados, né? Vou lá, lavo direitinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alecrim, para poder dar bastante sabor. Ó, coloca um alecrimzinho, vai ficar delicioso. E, Carolzinha, isso aqui a gente pode colocar dentro do sal, essa haste, porque ela deixa o sal com gostinho delicioso de alecrim. Jura? Juro. Adorei a dica. Ela é super cheirosa, dá uma cheiradinha pra Deixa eu você ver. Olha como é que fica cheiroso, Paulinho. Não, é verdade. Você coloca... Então a gente tira e põe no sal, ou no saleirinho, né? Onde Exato, tiver. você pode colocar ali que fica dá um delicioso, aroma. sal delicioso. Arrasou, Vou colocar um pouco de sal aqui e vamos colocar também aqui, Carolzinha, um pouco de azeite. Ó, aí é um confite de tomate, só que tem sem tanta gordura, porque não há necessidade, tá? Quanto tempo, Malu? Vamos usar o forno? Aproveita quando você já está fazendo uma outra receita no forno, coloca junto, tá? 10, 15 minutinhos. Acabou. Acabou. E vamos ser felizes daqui a pouquinho. Ser felizes. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Soraya. Um beijo. Alguma orientação especial para quem tem anemia devido ao fluxo menstrual e tem apenas 13 anos? Tem, Soraya, sim, isso precisa ser visto, né? Porque senão a anemia se instala e é terrível. Bom, primeiro, se essa causa de fluxo extremo, né, for uma causa tratável, ginecologicamente falando, o que não é muito frequente na idade dela, tem que conversar com o ginecologista, tá? Mas, em termos de nutrologia, né, o que a gente tem que fazer é suplementar. Se não estiver ingerindo alimentos ricos em ferro, usar uma suplementação, sim, para diminuir esse impacto, senão a anemia se instala com muita facilidade, com muita rapidez. E às vezes, na forma até quando, né, a perda é muito intensa e a suplementação, né, acho que na idade dela não vai ter nenhum problema de absorção, não, acredito que não. Então dá para fazer uma suplementação, às vezes, via oral mesmo, né? A gente vai falar já das formas farmacêuticas que podem ser suplementadas. Quando a absorção também está ruim, às vezes tem que fazer na forma intramuscular, né? Mas isso é um caso mais raro, mas tem que ver a causa, porque esses fluxos excessivos podem ser diminuídos com tratamentos específicos, obviamente, com o ginecologista. Tá? É importante. E, doutor Roberto, sabe o que eu ia também colocar aqui no nosso assunto? Eu sei que você é uma coisa que você estuda, que você dá palestra, né, para isso, pensando assim, algumas queixas e alguns sintomas acabam se confundindo também hoje com tudo que a gente está vivendo, com a questão de uma depressão, início de uma depressão, de um desânimo, né, de uma sensação ali de, ai, tô desanimado, ai, né? E que pode ser o início de uma questão de anemia e que a pessoa vai buscar uma resposta de outra forma. Entendi. Pensando numa questão de depressão e tal. Então, assim, até pra gente falar do check-up, né? Porque é muito parecido e às vezes
a pessoa pode ter as duas coisas, né? Sim, sim. Pode estar com princípios de depressão e pode também estar com uma anemia que agrava ainda mais essa sensação de não estar tudo bem. Sem dúvida, sem dúvida. Essa abordagem, Carol, que você sempre, né, deixa claro, é que faz com que na medicina a gente tenha que ter esse olhar abrangente, né? Se a gente não olha o todo, a gente acaba deixando de fazer um diagnóstico correto. Óbvio que nem toda sensação de depressão é porque você está deprimida verdadeiramente, né? Você pode estar, por exemplo, com hipotireoidismo, você pode estar com cortisol muito baixo, você pode estar anêmico também ou anêmica. Então, é óbvio que a abordagem tem que ser bem ampla para a gente, depois de uma avaliação criteriosa, se você pega um paciente que está desanimado, cansado, indisposto, com pessimismo, com sensação de que o mundo está cinza, e não está anêmica, está tudo ok, os exames ok, não tem nada que justifique, toda a sua questão hormonal está em dia, aí a gente vai pensar, deve estar em depressão, aí é o emocional, aí é o psicológico, né? Aí o tratamento pode ser até instituído, né, para aquela depressão específica. Mas eu diria que na prática de consultório, nem 10% dos pacientes que estão com queixas de depressão realmente são depressivos por problemas do cérebro mesmo, né? Aquela depressão orgânica que a gente fala. Isso é uma minoria, a maioria é uma outra causa que não seja realmente a depressão real, embora ela exista e precisa ser abordada também e muitas vezes tratada. Uma causa emocional, né? Mesmo, Sem porque a gente está num dúvida. momento muito sensível. Terrível. Né, Acho que mundo, o estresse hoje está muito diário, né? Tem 2 anos de estresse contínuo praticamente na vida do mundo. E isso a gente paga um preço. Provavelmente muito cortisol baixo já por estresse prolongado, e realmente não deve estar fácil, não. Estamos sensíveis, né, gente? Então Exato. a gente tem que ter também uma certa paciência, Perfeito. um amor aí com as pessoas, né? Pra gente conseguir ajudar também nessa questão. Tem perguntinha, né, Gláucia? Na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Célia, obrigada, um beijo pra você. Minha amiga tem anemia... É isso? Perniciosa, é isso, perniciosa, né? E faz mais de 6 meses que ela não toma B12 injetável. O que pode ocorrer com a saúde dela? Ela vai desenvolver anemia macrocítica, que é essa deficiência, né? Os glóbulos vermelhos não levam oxigênio com eficiência para todos os tecidos, porque eles rompem muito fácil. E a própria deficiência da B12, ela cumpre funções além de formar glóbulos vermelhos. A B12 entra, por exemplo, na saúde mental, na saúde neurológica. Uma das causas, inclusive, um dos sintomas de deficiência de vitamina B12 é depressão também. É você ter queixa de depressão. E, na verdade, deficiência de B12. Não, é uma depressão real, né? Então, no caso dela, precisa fazer exames, precisa do acompanhamento médico. A anemia perniciosa são anticorpos produzidos contra a mucosa do estômago, que produz o fator chamado intrínseco, que é uma proteína produzida no estômago que faz com que a B12 que a gente ingere seja absorvida no intestino. Sem esse fator intrínseco, a gente pode se entupir de B12 e ela não vai ser absorvida pelo intestino. Entendi. Então, o tratamento hoje também existe repor o fator intrínseco. Então, se você repõe o fator intrínseco, você vai absorver a B12 que você está comendo. Entendi. Então, não sei qual é o caso dela, tá? Tem que conversar, provavelmente, com o médico que está coordenando o tratamento dela, provavelmente um hematologista. Perfeito. Malu, que parte estamos? Bom, estou misturando aqui os grãos do meu sorgo já cozidos. Estou misturando também o feijão branco já cozido, tá? Vou colocar aqui o meu tomatinho, Carol, tá? Assado, olha só. Ela, 10 minutinhos ele fica assim, ó. Ai, que delícia. Ó, simples, gente, é uma receita simples. E agora, Carol, o que a gente vai fazer? Para que o ferro seja melhor absorvido, é importante que ele tenha um pouco de vitamina C. Então, nós vamos adicionar vitamina C. Então, eu vou adicionar aqui, gente, suco de meio limão. Então, eu vou temperar, né? Eu já cozinhei o meu sorgo com cebola e alho, né? Mas aqui agora, eu vou temperar de novo. Eu coloquei suco de limão, vou colocar uma boa fonte de azeite. Ó, coloquei o azeite aqui e vou colocar um pouquinho de sal. Acabou. Vou misturar. Ó. Ai, que delícia. E a minha salada está pronta. No prato, eu disponho aqui o meu manjericão, tá? Aí no prato, na hora da montagem, eu vou colocar o manjericão, exato. Porque ele fica bem saboroso, porque eu já tenho um alecrim aqui e ainda estou colocando o manjericão. Vou servir já. E tem perguntinha para Malu. Olha lá. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Fernanda. Um beijo. Pode ser consumido como se fosse
o feijão ou em substituição dele? Poderia ser colocar, inclusive, no lugar do arroz também, né? O sorgo pode ser colocado que até a no lugar do arroz. combinação entre eles é tipo arroz e feijão. Exato. Você poderia, tá? Ou poderia... Porque assim, ele não vai entrar no lugar... Ele é um grão rico em proteína, rico em ferro, rico em zinco, magnésio, né? Também, Roberto? Muito. Então, assim, ele é muito rico nutricionalmente. Você pode colocar isso no lugar do arroz, por exemplo. Tá. Vai ficar bem legal. Mais perguntinha agora, doutor Roberto, pra você, olha lá. Joelma, um beijo, obrigada. Tenho talassemia, que você comentou, né? Mas minha ferritina está muito alta. Como posso fazer para melhorar? Então, nós não falamos sobre o inverso, né? Exatamente. Na verdade, a talassemia não é por falta de ferro. Então, primeira coisa, não se suplementa ferro no talassêmico. Ah, tô anêmico, vou ingerir suplemento de ferro. De maneira alguma. A gente repõe o ácido fólico. Tá? Porque pode ajudar na formação dos glóbulos vermelhos. E a ferritina é uma proteína que estoca o ferro. Então, a ferritina pode estar alta no teu caso, não por causa da talassemia, é uma marcadora de inflamação. É uma proteína marcadora de quase inflamatória. Se você tiver com peso excessivo, se você tiver com aumento da gordura abdominal, se você tiver hemocromatose, que é uma alteração no fígado, se você tiver esteatose hepática, você pode ter ferritina alta e não ter nada a ver com a sua talassemia. O que eu sugiro é pesquisar outras causas que não sejam, né, que seja reversível, controlar peso, né, e ter uma alimentação também que não seja exagerada em ferro, né, comer normalmente, mas não exagerar para não aumentar demais a ferritina, né, porque é óbvio que na anemia por carência de ferro é diferente, a gente tem que suplementar. Quando não é, no caso da talassemia, não é falta de ferro, é só uma formação errada da hemoglobina, a ferritina pode estar alta, inclusive porque quando quem é talassêmico, as hemácias estão passeando, elas são frágeis. As hemácias saudáveis que carregam hemoglobina lá dentro, os glóbulos vermelhos, são substituídos a cada 120 dias. Elas vão ficando velhinhas e o baço retira, tira essa aí, que a medula óssea está produzindo uma nova lá, tá? Quando é retirado da circulação sanguínea pelo baço, ali fica o ferro disponível, porque se só tirou ali, mas o ferro continua circulando. Esse ferro começa a depositar na ferritina de novo. Então, o talassêmico às vezes tende a ter uma ferritina mais para alta do que para baixa. Mas pesquise outras causas, que pode não ser da talassemia e ferritina muito alta não é legal. Ferritina muito alta, doutor Roberto, também é uma questão inflamatória? Pode indicar? A ferritina, ela estoca o ferro. O ferro é um pró-oxidante, ele se oxida dentro do corpo. Então, quanto mais alta a minha ferritina, mais eu estou oxidando meu corpo rápido. É que a ferritina é produzida no fígado, uma proteína hepática, que também sobe quando você está com alguma inflamação. Então, a inflamação que eu falo não é só estar machucado, não. O que é um quadro inflamatório metabolicamente? Obesidade, diabetes descompensado, esteatose hepática, né, doenças autoimunes. Você tem, às vezes, marcadores inflamatórios altos. Ou pode ser de muito consumo de carne de origem animal. Também, o excesso de ferro na alimentação pode aumentar a ferritina, concordo. Exatamente. Também pode. Também pode. Malu, Carol, divino. Não é gostoso? Dente, crocante. Não, e aí você tem aí a brincadeira das texturas, né? Você tem o feijão, que ele tem uma textura mais macia, e você tem os grãos de sorgo, que eles estão um pouco mais al dente, né? Então isso faz com que essa brincadeira de texturas também, né? O tomate mais macio também. Não, e o fato dele estar al dente, além de ser muito mais gostoso, acaba sendo mais saudável, né? Ah, sim, por causa das fibras, né? A gente tem aí toda, né? E libera menos amido também, não é? Ele tem amido resistente, exato, né? Como a biomassa de banana verde, ele também. Então, ele é uma fibra que não é digerível. Então, além de tudo, ele ajuda aí nesse processo de você melhorar a sua satisfação. Né? Não dá pico, né? Você se sente mais satisfeito por mais tempo. E os sabores, gente, você brinca com as ervas, brinca com os sabores. Assim, não achei o sorgo, pode fazer com quinoa, pode fazer com outros grãos que você queira, inclusive o painço. O painço também ficaria bom nessa receita. Você já fez aqui uma vez também. Combina, né? Com painço, fica maravilhoso. Eu falo, gente, ela se supera. Vê, simples, super acessível, poucos ingredientes, mas com todas as técnicas. Delicioso. Perfeito. Eu gostei da opção pra gente colocar aí pro final do ano, né? Como mais um acompanhamento, uma salada diferente, nutritiva. Mandou bem, Malu. O meu vai lá pro camarim. E como passa rápido, gente, quando eu tô com eles, aí, acabou. Maria. Eu falei que eu tava com saudades porque tivemos feriado e tudo, e aí fiquei um tempinho a mais sem vê-los. Entendi. E eu morro de saudades, porque eles são muito queridos. Eu sei que vocês aí também gostam. Vou deixar
aqui Instagram. Quem ainda não segue, não tem como não seguir essa dupla, né? O meu vai pro camarim, né, Pedrinho? Ô, delícia. Vai lá no do Dr. Roberto, que é o @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Tem o site, drrobertonavarro.com.br. Tem live amanhã? Tem, se Deus quiser, amanhã sai. Semana passada eu não consegui fazer. E nós temos que... Vamos fazer a nossa. Não, mas agora, Só ver as o coisas dia, Carol. voltando e tal, né, também, mas a gente tem que fazer. Nós vamos Sim. fazer uma live de low Vamos carb, sim. vocês aguardem, que é imperdível. E vai lá no Insta da Malu, @chefmalulobo, @chefmalulobo, site nutrasaudenacozinha.com.br. Tem livro. Tem. Daqui a pouco vai retomar curso, tá quase formando em nutrição, é bom demais. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Obrigado, Carol. Sempre maravilhoso tê-los Muito aqui. obrigado, viu? E depois do programa eu vou ser feliz, mas ficou maravilhoso.